que é tão difícil mudar os hábitos na nossa vida? Mas antes de entender a dificuldade deste processo, vamos compreender o que são os nossos hábitos. São um conjunto de microações, microescolhas, microdecisões diárias que formam a nossa rotina. E a nossa rotina, por sua vez, forma a nossa realidade. Nós não nos damos conta o quanto os nossos hábitos, eles têm um potencial enorme na realização, na concretização dos nossos sonhos e de tudo aquilo que almejamos e desejamos. Por mais que são microações, microdecisões, microescolhas, elas têm um poder acumulativo ao longo prazo, que esses poderes acumulativos, eles ganham uma proporção exponencial, ou positiva ou negativa. O acúmulo dos nossos hábitos, eles podem trabalhar ao nosso favor ou eles podem trabalhar contra nós. E vamos entender aqui, dentro desse acúmulo positivo, desse acúmulo negativo, de que forma que conseguimos construir hábitos positivos ou negativos, conscientemente ou inconscientemente. Mas é o que eu falo, não é porque agimos de forma inconsciente que seremos poupadas das consequências de agir inconscientemente. Então, todo esse conhecimento aqui é para trazer à tona a consciência para a construção de hábitos conscientes. No acúmulo positivo, temos 3 fatores que nos ajudam na construção de bons hábitos. O primeiro fator é a nossa produtividade, o acúmulo da produtividade. Aquilo que fazemos todo santo dia, o gerenciamento do nosso tempo, a forma como executamos. Foco, disciplina, equilíbrio, bem-estar, harmonia. O quanto utilizamos o tempo ao nosso favor, sendo produtivas, construindo as causas que desejamos para os efeitos na nossa vida. O segundo fator é o conhecimento. O quanto no nosso dia a dia, a cada coisa que executamos, a cada vivência que experienciamos, o quanto conseguimos dali perceber a oportunidade de melhorar 1% a cada dia, de aprimoramento, de ajuste, de precisão, de exatidão naquilo que está sendo feito. De extrair, através de conhecimento diário, de todas as experiências que está sendo vivida, a oportunidade de ser melhor a cada dia. O terceiro fator é o acúmulo de relacionamentos. Isso significa que a construção das relações na sua vida, em todos os âmbitos, em todas as áreas, seja profissional, afetiva, familiar, amizades, você consegue acumular dentro desses relacionamentos oportunidade de extrair sabedoria, oportunidade de reconhecer inabilidades suas que devem ser melhoradas, aprimoradas, onde a cada dinâmica que você vive na relação com o outro, com os outros,
você extrai dali uma oportunidade de aprendizado, de se reconhecer com humildade, que muitas vezes aquilo que é desconfortável, aquilo que não é gostoso, aquilo que não gostamos no outro, ele tem um reflexo do nosso mundo interno. E olharmos para isso e ao invés de julgarmos o outro, ao invés de brigarmos com o outro, ao invés de contrariarmos o outro, olhar para si como hábito de autoanálise, como hábito de autodomínio interno, como hábito no desenvolvimento da virtude de se perguntar: o que eu posso fazer para transformar essa relação? O que eu posso fazer para melhorar essa dinâmica que foi estabelecida? E isso parece tão pequeno no dia após dia, mas essa oportunidade de ser melhor nessa visão de longo prazo, 1% a cada dia, ela ganha um acúmulo, como eu falei, exponencial no longo prazo. Só que temos aqui acúmulos negativos que ao longo dos anos podem trabalhar muito ao nosso sofrimento e a nossa infelicidade e trabalhar contra nós, que são 3 fatores. Um deles, o acúmulo, o gerenciamento de estresse. Significa que, por um lado, o acúmulo positivo, você é produtiva, faz um gerenciamento harmonioso do teu tempo, traz à tona virtudes como disciplina, foco, execução, equilíbrio, bem-estar. Aqui no acúmulo de estresse, a cada situação que você vivencia, você começa a construir frustrações diante da sua realidade. Então você vai para o trânsito, você se indigna, você se frustra com o trânsito. Aí você tem suas contas para pagar, ao invés de pagar as suas contas, você fica nervosa que não tem o dinheiro suficiente, ou que a conta está atrasada, ou que saco ter que pagar esse valor. Ao invés de olhar que poderia ser aqui uma bênção, que bom que eu tenho esse valor, que bom que eu tenho essa conta para pagar, significa que tem um serviço que foi me entregue. Gerenciamento de estresse, no acúmulo de estresse, dentro das responsabilidades que você precisa assumir. Então, sempre que tem uma responsabilidade, seja a sua responsabilidade maternal, sua responsabilidade profissional, sua responsabilidade consigo mesma, isso te deixa nervosa, isso te deixa exausta, te traz a sensação de sobrecarga. Todo esse acúmulo de estresse, ele é pequeno no dia após dia, mas com o passar dos anos, isso se torna tão nocivo que se acumula em distúrbios emocionais, mentais, físicos, impactando diretamente na sua saúde. Um segundo fator dentro desse acúmulo negativo são os pensamentos negativos. Aquelas histórias que você se conta, aqueles diálogos que você conversa internamente, aquele desânimo, aquela desesperança que você traz à tona através das suas conversas internas, através daquilo que você se diz sobre capacidade, sobre merecimento, sobre felicidade. Nesses pensamentos negativos, aquilo que você reconhece que merece ou não merece, mas tudo isso está se acumulando nesses pensamentos negativos e formando tuas ações, como consequência, teus resultados. E um terceiro ponto, dentro dos acúmulos negativos, é o acúmulo da indignação. Lembra que eu falei que no acúmulo positivo,
da construção de relacionamento, você usava cada experiência com os outros, com o outro, para extrair aprendizado para o seu aprimoramento pessoal e contínuo? No acúmulo aqui de indignação, você começa a se indignar com o outro, com os outros, a reclamar, a julgar, a não aceitar, a criar resistências, a se irritar internamente, a se revoltar internamente, e como resultado num acúmulo desses sentimentos, isso vai se resultar em briga, ruptura, separações, desentendimentos, discussões. Aquilo que você só ruminou um pouquinho a cada dia, vai ganhando uma proporção no longo prazo. Porque nós esquecemos do nosso melhor ou do nosso pior inimigo, do fator na construção dos nossos hábitos, que se chama fator tempo. O tempo, ele nos dá a mensuração exata do nosso sucesso ou do nosso fracasso. E como nós estamos numa sociedade, por vezes você vai ouvir eu falar aqui, que dentro dessa modernidade nós estamos vivendo uma patologia social chamada normose, onde vários dos nossos comportamentos, condicionamentos são completamente desequilibrados e disfuncionais, mas normalizamos porque acreditamos que é assim que é e está tudo certo. A superaceleração, o imediatismo, a falta de paciência, a necessidade de urgência nos cega diante desse fator primordial chamado tempo. Então, quando você vai começar a construir um novo hábito, se você traz à tona esse condicionamento do imediatismo, você vai lá para o acúmulo de estresse, porque você vai lidar com a frustração na construção deste novo hábito. Deixa eu exemplificar aqui o que eu estou falando. Suponhamos que você deseja emagrecer e você começa a fazer uma microação na construção de um novo hábito, que é caminhar 20 minutos por dia. Você vai fazer a caminhada 20 minutos por dia, você vai voltar, você vai se olhar em frente ao espelho, você não vai ver mudança alguma no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, você não vê mudanças. Porque talvez só os 20 minutos de caminhada não seja o suficiente. E 4, 5 dias ainda não seja o suficiente. Você precisa de mais tempo do que o teu imediatismo exige. Só que, ao se olhar no espelho e você não vê resultado algum, você vai lá para o acúmulo de estresse e começa a se dialogar internamente sobre a frustração desses hábitos. E isso faz com que você retorne ao hábito antigo, talvez de uma vida sedentária, de não fazer atividade nenhuma. Porque esquecemos disso, que o fator tempo e a realidade que nós estamos vivendo agora no presente é uma constatação, um resultado, uma mensuração tardia dos nossos hábitos. Então, o que nós estamos vivendo hoje na nossa vida, o seu peso, ele é um resultado tardio dos seus hábitos alimentares de anos. O seu patrimônio líquido, sua condição financeira,
ele é um resultado tardio do seu comportamento e dos seus hábitos financeiros ao longo dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, dos últimos 20 anos. O seu relacionamento afetivo ou sua vida afetiva é o resultado tardio das dinâmicas de relação que você estabeleceu há anos atrás. A sua vida profissional, sua autorrealização ou não, no aqui e agora constatam exatamente quais foram as construções dos teus hábitos nesse resultado tardio de tudo que você semeou lá atrás. Então, pode ser maravilhosa essa informação, ou pode te chacoalhar aí por completo de que somos aquilo que plantamos, aquilo que semeamos. Nós colhemos aquilo que plantamos e cultivamos. Aí você pode me dizer: "Não, Juliana, mas eu não quero esse resultado, não é isso que eu desejo, não é isso que eu desejei para a minha vida". Tudo bem, você pode não querer, mas mais do que não querer, será necessário fazer. Hábitos são ações, e só o querer por querer não configura em transformação. Além do querer, dessa vontade forte, precisamos trazer ações de transformações dos nossos hábitos. E aqui entra uma fórmula, que eu digo que é minha fórmula da vida, que ao longo do meu autoconhecimento, eu fui entendendo tudo que eu estou trazendo aqui para você, e eu construí uma fórmula autoral chamada DPPC: disciplina, paciência, persistência e consistência. Sem essa fórmula, não há a possibilidade de transformação de novos hábitos. Disciplina, paciência, persistência e consistência. Você precisa incluir essa fórmula na sua vida, porque a paciência ela é necessária, porque já entendemos do longo prazo. A persistência é necessária porque é o aprimoramento de 1% a cada dia. A consistência é o fazer aquilo que precisa ser feito até esses hábitos se naturalizarem, normalizarem na tua vida, no famoso fator longo prazo. E aí, além dessa fórmula, nós precisamos fazer algumas modificações em causas que são completamente invisíveis, mas são determinantes para os nossos resultados e a nossa realidade. São elas pensamentos edificantes sobre si mesma, que se chama sua autoimagem. Tem vídeo aqui no meu canal sobre autoimagem, sobre a construção de uma autoimagem de uma mulher protagonista. Sua autoimagem precisará ser fortalecida numa identidade forte, que você é capaz de construir, que você é capaz de se fazer diálogos mentais, conversas mentais, diálogos internos, de todas as tuas qualidades, teus potenciais, dons e talentos, para que todas essas forças e potencialidades venham à tona e você reprograme a sua autoimagem para ser aquela que tem um corpo saudável, para ser aquela que tem uma conta bancária próspera, para ser aquela que tem um relacionamento afetivo maravilhoso, uma profissão de muita autorrealização, reconhecimento, de ser aquela que tem uma vida emocional, mental e espiritual muito equilibrada. Você precisa se enxergar sendo essa mulher.
E para isso, essa autoimagem precisa ser fortalecida. Você precisa trazer a força de quem você é para mudar e modificar suas crenças, seus sistemas de crença, de sair de crenças limitantes para crenças edificantes que vão enaltecer a tua vida. Você precisa fazer reprogramações mentais sobre o teu sistema de crença. As reprogramações mentais que estão lá no teu inconsciente. Para quê? Para que você coloque intenção no seu dia a dia, a cada ação. Só que para você colocar a intenção no seu dia a dia, a cada ação, você precisa trazer a luz da consciência do que você está fazendo. E trazer a luz da consciência, você precisa de presença, de estar presente de forma consciente, trabalhando os teus pensamentos com discernimento e clareza. Sem essa dinâmica de intenção, consciência, consciente, pensamentos de clareza e discernimento, você fica nas programações do teu subconsciente e saiba que teu subconsciente está programado para agir como ele sempre agiu. Ele é um programa de estímulos e reações. E ele não tem a consciência do que está sendo feito. Ele só faz aquilo que ele foi programado para fazer dentro de um padrão mental de repetição. Só que nessas reprogramações mentais, à medida que você muda sua autoimagem, você começa a se enxergar sendo aquela que prospera. Quando você começa a elevar teu sistema de crença de merecimento, você começa a alterar, dar novos comandos para o teu subconsciente para ter novos estímulos e novas reações. Tudo isso eu trabalho dentro do meu método, que é o método Plena, meu programa de plenitude emocional e autonomia feminina. Eu sou a Juliana Werner, sou empreendedora, sou terapeuta, idealizadora do método Plena. Se ainda não me segue aqui no canal, já ativa as notificações, já começa a me seguir, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para elevar, a expandir dentro do teu autoconhecimento. Já ativa as notificações para receber os vídeos novos a cada semana e entender que sim, é desafiador modificar, alterar os nossos hábitos. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que um bom hábito, ele vem carregado de vários bons hábitos. Eu brinco que os nossos hábitos, ele é que nem balaio de caranguejo. A gente puxa um e vem um monte junto. Então, se um bom hábito vem carregado de bons hábitos, só comece. Só dê pequenos passos, micro decisões, micro escolhas, micro ações diárias. Que eu falo assim, é um tijolinho por dia que vai ao longo dos anos formar a construção magnífica e extraordinária chamada sua vida. Então, por mais que no presente, no aqui e agora, neste único momento que você pode modificar, que você pode alterar, que você pode fazer diferente rumo ao seu futuro, escolha por bons hábitos, escolha por esse esforço de reprogramar aquilo que você está fazendo e que não está te levando a resultados positivos, para a construção de hábitos que ao longo dos anos te levará para resultados exponenciais. Te vejo no próximo vídeo.